procurador Vladimir Aras, pelo Twitter, apontou a incoerência mostrada pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que na mesma entrevista ao jornal El País, afirmou ser um garantista e defendeu o chamado inquérito de Toffoli. O procurador citou a defesa feita por Lewandowski, que disse: "É um inquérito que qualquer órgão administrativo pode abrir, estando previsto ou não em seu regimento interno. Um hospital público, se desaparecerem alguns medicamentos de seu almoxarifado, pode abrir um inquérito." Em seguida, o procurador questionou. O ministro, que seria garantista, diz ainda que é preciso ter muito cuidado quando se quer fragilizar os direitos e garantias do cidadão em juízo em um contexto politicamente matizado. Há valores de que não se pode abrir mão de forma nenhuma. As frases que tuitei são compatíveis? Em resposta, o juiz federal Eduardo Philipsen ironizou: "Imagino o hospital público expedindo mandados de busca e apreensão." A entrevista de Lewandowski também causou reação entre membros da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O procurador Roberson Pozzobon compartilhou matéria que citava trecho da entrevista em que o ministro Lewandowski dizia: "A verdade é que as operações foram extremamente seletivas, elas não foram democráticas no sentido de pegar os oligarcas de maneira ampla e abrangente." Pozzobon respondeu: "A verdade é que com a decisão do STF, que impôs o fim da prisão em segunda instância, as solturas não foram nem um pouco seletivas. Os oligarcas condenados foram soltos de maneira ampla e abrangente." O coordenador da Força Tarefa, procurador Deltan Dallagnol, compartilhou a publicação do colega. Hoje eu tenho o prazer, a honra de estar ao lado de uma figura super importante para o Brasil, que é o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro está aqui no MEC para o lançamento de uma linha de pesquisa para a área de segurança pública. Obrigado por estar aqui, o senhor é sempre muito bem-vindo, uma honra. Ministro Weintraub, eu queria agradecer aqui a toda a equipe também do Ministério da Educação, essa parceria. É uma proposta de bolsas direcionadas através da CAPES, com recursos da segurança pública, mas também do Ministério da Educação, exatamente para promover estudos científicos na área da segurança pública. Hoje nós temos é um pouco clichê dizer isso, um admirável mundo novo, porque existe uma série de tecnologias sendo desenvolvidas que são importantes para a área da segurança pública, e nós precisamos de mais estudos sobre segurança pública, em particular sobre o emprego dessas novas tecnologias, como nós podemos utilizá-las no âmbito da segurança pública. Então, quero agradecer, ministro. Essa área da educação é uma área extremamente importante para o país, e conjugar os objetivos da educação com a segurança pública é extremamente pertinente. Felicito aí pela iniciativa. Eu que agradeço. São mais de 10 milhões de reais para bolsas de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado. Isso é, com certeza tem mais de 100 vagas, podendo chegar a 200 vagas, dependendo se for mestrado, doutorado, pós-doc, para pessoas, pesquisadores que queiram aprofundar conhecimento, pesquisa, soluções de biologia, qualquer área do conhecimento que beneficie a segurança pública, devolvendo para as famílias brasileiras o imposto que elas pagam para melhorar a segurança pública. Não tinha essa linha de pesquisa, vocês acreditam nisso? Obrigado de novo. É isso, ministro. Pacientes do SUS impossibilitados ou com dificuldade de se locomover até uma unidade de saúde passarão a contar com mais 410 equipes de profissionais especializados no tratamento domiciliar. Para isso, o Ministério da Saúde vai repassar mais de 160 milhões de reais a 210 municípios. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais que darão suporte a pessoas acamadas. A ação pretende reduzir a demanda por atendimento nos hospitais e diminuir o tempo de internação de usuários no SUS. Com isso, o país passa a contar com 1.157 equipes de saúde domiciliar. Seja de férias ou a trabalho, o atraso nos voos é algo que irrita os passageiros, não é? Mas, segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, 9 aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Na categoria de aeroportos grandes, além de Guarulhos, também se destacam os aeroportos de Brasília, em 4º lugar, e de Congonhas, em São Paulo, em 12º lugar.
Recife, Galeão, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais no grupo de aeroportos médios. E na categoria de pequenos aeroportos, Fortaleza, no Ceará, ocupa o 11º lugar em pontualidade e Curitiba, no Paraná, o 18º. Produtores rurais brasileiros já utilizaram quase metade do dinheiro disponibilizado pelo governo para financiar a safra 2019-2020. Os empréstimos feitos de julho a dezembro de 2019 totalizaram 108 bilhões e meio de reais e representam quase a metade do valor disponibilizado para financiar a safra atual. A maior parte dos recursos foi utilizada em operações de custeio, comercialização e industrialização. Os empréstimos para custear a safra tiveram um aumento de 5% em relação à safra passada. Já as contratações para investimento tiveram um aumento de 19%, sendo que a parte tomada por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural teve um crescimento de 49%. O governo vai criar um grupo de resposta a desastres que será formado por militares da Força Nacional de Segurança Pública. A repórter Luana Karen, ao vivo, traz os detalhes sobre isso pra gente. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, uma portaria da Secretaria Nacional de Segurança Pública, publicada no Diário Oficial da União de hoje, cria o Grupo para Resposta a Desastres, composto por integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. O grupo deverá atuar em situações de desastre em território nacional ou internacional que, por conta da complexidade ou magnitude, precisem de reforços para além da capacidade de resposta local. Ou seja, quando o Corpo de Bombeiros ou as forças de segurança locais não conseguirem lidar sozinhos com o problema. Esse grupo poderá ser usado, aliás, por exemplo, em desastres como o rompimento da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, há quase um ano e que deixou mais de 250 mortos. E ainda nas queimadas da floresta amazônica que começaram em agosto do ano passado. 9 aeroportos brasileiros estão entre os mais pontuais do mundo. O de Guarulhos, em São Paulo, foi o que apresentou o melhor desempenho, ficando atrás apenas dos aeroportos de Detroit e Minneapolis, nos Estados Unidos, e de Istambul, na Turquia. A pesquisa foi feita por uma consultoria britânica que avaliou quase 58 milhões de voos. De malas prontas, esta família paulistana está saindo de férias para o Ceará. Com tudo programado, a única coisa que pode tirá-los do sério é o voo atrasar. Nada mais do que justo a passagem que nós pagamos, a qualidade que nós temos hoje nos aeroportos brasileiros. Nós precisamos de pontualidade, no tanto que nós somos pontual no pagamento. Seja de férias ou a trabalho, o atraso de voos nos aeroportos é algo que irrita mesmo os passageiros. Mas segundo uma pesquisa feita por uma consultoria britânica, 9 aeroportos brasileiros estão na lista dos mais pontuais do mundo. Entre eles, o aeroporto de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, com mais de 81% dos voos no horário. Também tiveram destaque no grupo de aeroportos com grande volume de partidas, Brasília e Congonhas, em São Paulo. Recife, em Pernambuco, Galeão, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Santos Dumont, também na capital fluminense, aparecem entre os mais pontuais da categoria médio. Já Fortaleza, no Ceará, e Curitiba, no Paraná, registraram melhor desempenho na lista de pequenos terminais. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estabeleceu algumas obrigações para as empresas aéreas em caso de atraso. Entre elas, oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material, como internet e alimentação, além de manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos. Mas se atrasar e não tiver jeito, a pequena Letícia tem uma sugestão. Eu pediria para o moço dar uma sala de conforto, tipo uma salinha VIP, para ler, né, para jogar, para recompensar o que perdeu. E o programa Criança Feliz, de valorização da primeira infância, que vem ganhando reconhecimento internacional, divulgou a lista de novos municípios que já podem fazer parte do programa. Vamos falar ao vivo então com o Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tiago.
Oi, Renata, bom dia. Vários municípios já aderiram ao programa do governo federal de atenção à primeira infância, o Criança Feliz. Em dezembro, mais de 166 cidades concluíram o processo de inclusão. Essa é uma ação voltada para as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. A assistência começa antes mesmo de a criança nascer, com atenção à gestante e pode se estender até os 6 anos de vida dos pequenos. O programa também facilita o acesso às políticas públicas. E aí a gente fala de cultura, educação, justiça, saúde e direitos humanos. A ação se desenvolve por meio de visitas domiciliares. Podem participar os municípios que tenham centro de assistência social cadastrado e que tenham pelo menos 140 pessoas do público prioritário. A meta do governo é atingir 3 milhões de crianças. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.